Caio foi o herói mais forte da história e derrotou o Rei Demônio, mas perdeu seus entes queridos. Então, ele voltou no tempo para salvá-los e acabou se envolvendo com tantas garotas que elas queriam se casar com ele. Por milhares de anos, Lundres foi dividido em dois lados. De um, humanos, elfos e anões que seguiam o deus da luz. Do outro, demônios que serviam ao deus das trevas. Os dois lados lutaram por muito tempo, até que um rei demônio pacífico trouxe 300 anos de paz. Essa paz acabou no ano de 2826, quando um novo rei demônio assumiu o poder. Ao contrário do anterior, ele só queria destruição. Lançou um ataque massivo, a Grande Invasão, destruindo cidades e reinos, enchendo a terra de medo. Numa última tentativa de pará-lo, os exércitos restantes enviaram um grupo secreto ao castelo demoníaco para matar o rei demônio. O grupo era liderado por um jovem guerreiro, Kyle, junto ao seu melhor amigo Theron e uma maga elfa, Urza. Enquanto abriam caminho pelo castelo, Theron foi gravemente ferido, mas escolheu ficar para trás e lutar contra dois demônios para que Kyle e Urza pudessem seguir. Mais tarde, na Sala do Trono, Kyle bebeu uma poção poderosa que o deixou mais forte, mas destruiria lentamente seu corpo. Quando o Rei Demônio atacou, Urza sacrificou-se para salvar Kyle. Agora sozinho, Kyle lutou contra o Rei Demônio com tudo o que tinha, mas ainda estava perdendo. No fim, usou o poder total de um cristal brilhante. Com essa força, quebrou a arma do Rei Demônio e o matou, mesmo estando gravemente ferido. Após a batalha, Kyle desabou, pensando em todos que havia perdido e acreditando que estava prestes a morrer. Mas então, o cristal começou a brilhar de novo, e quando abriu os olhos, estava de volta em seu antigo quarto. Sua cidade estava segura, seu corpo era jovem, tudo estava como antes. Sua amiga de infância, Lisa, entrou correndo para acordá-lo, chocada ao vê-lo chorar. Dominado pela emoção, Kyle a abraçou forte, fazendo-a entrar em pânico e empurrá-lo. Só então Kyle percebeu algo chocante. Não era um sonho. O cristal ainda estava com ele. Quando checou a data, seu coração quase parou. Era 5 de fevereiro, antes da invasão. De alguma forma, ele havia voltado no tempo. Procurando respostas, Kyle falou com sua mãe, uma das magas mais fortes vivas. Ela explicou que voltar no tempo era quase impossível, a menos que alguém tivesse um item lendário chamado Coração do Dragão Divino. Naquele momento, Kyle entendeu. O Rei Demônio havia usado aquele poder. Mais tarde naquela noite, Kyle estava numa colina, observando sua cidade pacífica. Ele se lembrou de como tudo seria destruído em breve. Seu peito apertou, mas seus olhos se encheram de determinação. Dessa vez, ele mudaria tudo. Não importa o quão difícil fosse, nem o custo, ele protegeria seus entes queridos, impediria a invasão e reescreveria o futuro. Naquela noite, Kyle anotou cada evento importante que lembrava. Então, cheio de determinação, Kyle começou a treinar na floresta de uma forma incomum, imaginando-se lutando contra o Rei Demônio. Embora aconteça em sua mente, cada ataque parece real, e ele rapidamente percebe que, embora lembre como lutar, seu corpo ainda é muito fraco para acompanhar. Para melhorar, ele usa magia para se tornar mais rápido e flexível, e então continua lutando. Mas mesmo com mais poder, ele é derrubado e entende uma lição importante. Força sozinha não basta e ele precisará de treinamento intenso para mudar o futuro. De perto, Liz e Theron observam secretamente em choque. Eles notam que Kyle mudou. Em vez de desistir como antes, ele continua se levantando, não importa quantas vezes caia. A mãe de Theron, Layla, chega e percebe o treinamento intenso de Kyle. Ela pergunta o que está acontecendo, pois parece que ele está se preparando para lutar contra algo aterrorizante. Liz admite que não tem ideia, Kyle estava sombrio e desmotivado há poucos dias. Layla ri e diz que motivação repentina geralmente significa que tem mulher no meio. Lisa congela, seu rosto fica vermelho vivo. Vendo a reação dela, Layla brinca rapidamente que se Kyle se apaixonasse por alguém, obviamente seria a Lisa. Isso só deixa a Lisa mais nervosa e com ciúmes. Antes que perceba, Lisa vai furiosa, agarra Kyle pela gola e exige saber quem ele está encontrando secretamente. Ela o sacode tão forte que Kyle acaba vomitando tudo o que comeu naquela manhã. Mais tarde, sentindo-se culpada, ela cozinha um almoço enorme e delicioso para todos, para compensar. Enquanto se sentam juntos, Kyle pergunta quem no mundo tem influência suficiente para fazer nações inteiras ouvirem. Theron diz: reis. A mãe de Kyle acrescenta que sacerdotes poderosos também detêm muita autoridade. Após pensar um momento, Layla menciona o herói Randolph, o guerreiro lendário que derrotou o Rei Demônio 300 anos atrás. Todos o respeitam, não importa a raça. Foi aí que a ficha caiu para Kyle. Ele não pode se tornar rei ou sacerdote em apenas 2 anos, mas pode se tornar um herói. Naquela noite, Kyle se enterra em livros, planejando tudo. Theron entra, chocado com a bagunça. Kyle explica que força sozinha não basta, dinheiro ajuda, conexões importam.
E o timing é tudo, um herói precisa dos três. Teron percebe que Kyle busca algo maior que a fama, mas escolhe não pressioná-lo. Logo depois, Kyle diz a Layla que planeja partir em uma jornada. Ela concorda e insiste que Teron vá com ele. Era exatamente o que Kyle queria. Teron reclama que ninguém o perguntou, mas ainda assim se junta. Quando Kyle conta a Lisa, ela fica chateada por ele levar Teron e não ela. Ele explica que a estrada será perigosa e a quer segura. Antes que ela pudesse argumentar, ele de repente a beija. Completamente atordoada, ela esquece tudo o que ia dizer. Kyle promete que voltará, e ela silenciosamente o faz prometer que retornará vivo. Mais tarde, enquanto fazia compras, Kyle avistou uma elfa familiar. É Erza. Sem pensar, ele caminha em direção a ela. Em sua vida passada, ela se tornou sua amante depois que ele perdeu Lisa. Por engano, ele a chama pelo nome verdadeiro, algo que nenhum estranho deveria saber. Chocada e assustada, ela pega sua arma. Kyle a deixa inconsciente usando magia. Quando ela acorda em sua casa, está furiosa. Kyle não consegue explicar como sabe o segredo dela, então sugere formar um contrato mágico que o impeça de abusar do nome verdadeiro dela. Ela concorda, mas só na próxima lua cheia. Como Kyle está partindo no dia seguinte, Erza acaba se juntando a eles, e Lisa também vem junto, determinada a não deixar uma elfa roubar seu futuro marido. Na manhã seguinte, Kyle abraça sua mãe chorando em despedida. Seu pai, raramente presente, fica em silêncio por perto. Então, os quatro partem. Em vez de ir direto para a capital, Kyle os leva em direção às Montanhas do Sol Nascente, onde dizem existir uma masmorra lendária. Teron e Lisa acham que é falso, até que Erza confirma que o mapa é antigo e real. Para economizar tempo, Kyle decide cavar direto para a Sala do Tesouro. Por dias, eles cavam através de rocha sólida. Erza age como uma chefe rigorosa, enquanto Lisa caça e cozinha suas refeições, derrubando feras enormes com as próprias mãos. Finalmente, eles chegam à última parede. Erza chama Kyle de lado e pergunta por que ele está tão desesperado para se tornar um herói, e como ele sabe o nome secreto dela. Kyle hesita sem saber o que dizer. Antes que ele possa responder, a parede se quebra. Eles entram. Montanhas de ouro brilham diante deles. Teron imediatamente mergulha, gritando de alegria. Enquanto todos riem, Kyle silenciosamente se afasta para uma câmara escondida. E lá está. A espada de sua vida anterior aparece como um pequeno espírito brilhante e o elogia por passar nos testes. Kyle rapidamente a silencia para que seus amigos não ouçam. O espírito fica irritado, mas Kyle a choca revelando que já sabe quem ela é. Uma arma viva criada pela rainha mágica Sildônia, com parte das memórias da rainha seladas dentro dela. Surpresa que Kyle saiba seu segredo, o espírito pergunta como, mas Kyle diz que explicará depois e a manda voltar para a espada para que ele possa terminar o desafio final. Quando Kyle agarra a espada, o espírito de repente espreita suas memórias. Em segundos ela vê a invasão, a guerra, sua morte e seu retorno ao passado. Ela aparece novamente em forma humana, abalada, perguntando se tudo aquilo era real. Kyle acena com a cabeça e diz que até tem o coração do dragão divino com ele. Pela primeira vez, Sildônia fica sem palavras. Magia de viagem no tempo era para ser impossível. Antes que possam dizer mais, Kyle ouve passos. Seus amigos estão vindo. Ele rapidamente diz a Sildônia para fingir que nada aconteceu, pois ainda não está pronto para explicar tudo. Após alguma hesitação, ela concorda. Assim que os outros chegam, Kyle anuncia em voz alta que encontrou uma espada lendária e inteligente chamada Sildônia. Enquanto todos reagem em choque, Sildônia desempenha seu papel com desenvoltura, respondendo às perguntas deles enquanto saboreia biscoitos assados pela Lisa. Ela explica que é parte da antiga rainha mágica deixada para trás para julgar aqueles que buscam seu tesouro. Se Kyle tivesse falhado, a masmorra teria desabado, matando todos lá dentro. Como ele passou, ela permite que ele use a espada e até lhe dá uma bolsa mágica que se conecta diretamente ao cofre do tesouro. Com mais dinheiro do que jamais poderiam imaginar, eles vão direto para a capital. Kyle arrasta todos para a loja de armas mais famosa da cidade. A recepcionista os cumprimenta friamente e pede uma indicação, lembrando que clientes de primeira viagem devem pagar uma taxa de entrada enorme. Kyle casualmente joga 5 moedas Zarlaus, o suficiente para cobrir todos, e de repente o tratamento muda instantaneamente. Lá dentro, o dono da loja, Fespa, os recebe calorosamente. Sildônia imediatamente começa a tagarelar sobre as armas em exposição, mencionando casualmente que conhecia os artesãos que as fizeram e que nem eram tão impressionantes assim. Kyle rapidamente a cala e diz que ela tem uma imaginação fértil, então a distrai com lanches. Kyle compra uma armadura de primeira linha feita de couro de dragão e penas de fênix, sem sequer tentar barganhar. Ele diz aos outros para escolherem o que quiserem. Lisa pega manoplas poderosas. Erza escolhe um amuleto mágico, e Teron compra uma armadura antes de acidentalmente perseguir a recepcionista, que sai correndo pensando que ele é algum tipo de tarado.
Kyle então compra pedras mágicas explosivas, pedras de nevasca para combate anti-dragão, e todas as poções de cura que a loja possui. Quando ele termina, o lojista está suando em pânico enquanto olha para o pagamento massivo. Depois das compras, Theron se preocupa que eles se tornem famosos da noite para o dia, mas Kyle dá de ombros. Como eles estão saindo da cidade amanhã, rumores não importam. Theron imediatamente decide aproveitar uma noite selvagem nos bares. Lysa e Erza exploram a cidade juntas, enquanto Sildônia implora a Kyle para deixá-la comer cada lanche que vê. Em vez disso, Kyle a chama de lado para conversar em particular. No quarto do hotel, Kyle pergunta se o futuro pode realmente ser mudado. Sildônia explica que quando ele viajou no tempo, provavelmente entrou em um mundo paralelo. Grandes eventos como a invasão demoníaca ainda acontecerão, mas detalhes menores podem ser mudados, o que significa que o futuro não está fixo. É tudo o que Kyle precisa ouvir. Então outro pensamento o atinge. Se ele veio pra cá com o coração do dragão, isso significa que o rei demônio neste mundo ainda tem o dele? Sildônia pensa por um momento, então explica algo chocante. Existe um feitiço proibido que funde duas almas para amplificar o poder mágico. Eles uma vez tentaram pesquisá-lo, mas falharam completamente. Ela pergunta a Kyle o que ele acha que aconteceu com a alma do Kyle deste mundo. De repente, tudo faz sentido. Kyle percebe que quando ele chegou, sua alma se fundiu com a alma do Kyle original, algo que nem os maiores pesquisadores da história conseguiram alcançar. Isso explica seu aumento massivo de força mágica. Quando Kyle pergunta sobre efeitos colaterais, Sildônia admite a verdade. Ninguém sabe. Mais tarde naquela noite, Lysa adormece rapidamente. Exausta, Erza permanece acordada tomando vinho sob o luar. Ela pensa surpresa com o quão agradável tem sido. Sem perceber, seus pensamentos continuam voltando para Kyle e ela se pega sorrindo. Então ela se lembra. Hoje é lua cheia. Enquanto isso, Kyle está profundo na floresta treinando. Enquanto recupera o fôlego, ele elogia o quão insanamente poderosa é a espada de Sildônia. Ela começa a explicar sua verdadeira natureza, mas Erza de repente aparece, correndo em sua direção. Ela lembra Kyle sobre o ritual do contrato deles. Kyle geme, dizendo que está muito cansado e que deveriam adiá-lo. Erza recusa. Se perderem esta noite, terão que esperar mais um mês, e seu nome verdadeiro permaneceria desprotegido. Relutantemente, Kyle concorda. Erza desenha cuidadosamente um círculo mágico complicado. Este ritual geralmente é feito apenas entre elfos casados, onde trocam nomes verdadeiros como um laço vitalício. Mesmo agora, seu coração dispara ao pensar em fazê-lo com alguém que conheceu há apenas um mês. Tudo está pronto, ela acorda Kyle e o guia para o círculo. A magia ativa. Erza pergunta se ele jura nunca usar indevidamente o nome verdadeiro dela. Kyle jura. O ritual termina, mas Kyle de repente se lembra de algo. Da última vez eles se beijaram, então sem pensar, ele se inclina e a beija. Por um segundo, Erza congela, então seu rosto explode em vermelho. Ela empurra Kyle para trás, gritando que ele é um pervertido sem vergonha e que beijar é só para cerimônias de casamento. Kyle entra em pânico, dizendo que pensou que era parte do ritual. Foi aí que Erza perdeu completamente a cabeça e o atacou com magia de fogo. Na manhã seguinte, todos parecem completamente exaustos. Kyle ignora seu resmungo e se vira para Erza, perguntando se ela ainda planeja viajar com eles agora que o ritual do contrato está feito. Ela diz que não tem muita escolha, já que Kyle ainda não explicou como sabe o nome verdadeiro dela. Ouvir isso deixa Kyle secretamente feliz. Mas antes que as coisas fiquem estranhas, Lysa intervém e pergunta por que eles estão indo para a cidade de Archon. Kyle entra em pânico por um momento, sabendo que não pode dizer a ela a verdadeira razão. Então rapidamente inventa algo, dizendo que Sildônia tem uma vaga habilidade de sentir eventos futuros e sugeriu ir para lá. Logo eles chegam em Archan, e o timing não poderia ser pior ou melhor. A princesa Mielena do Império Zergs está visitando a cidade a negócios oficiais. Pessoas lotam as ruas só para vê-la. Kyle e seu grupo são puxados para a multidão, e todos ficam maravilhados com sua bondade e elegância. Mas Kyle mal percebe a princesa. Em vez disso, seus olhos se fixam em seu guarda-costas Zentus. Na vida passada de Kyle, Zentus foi um de seus aliados mais próximos. Vê-lo novamente quase faz Kyle esquecer onde está. Zentus percebe Kyle o encarando, mas não reage. Sildônia pergunta discretamente a Kyle se esta é a princesa que ele mencionou antes. Kyle acena com a cabeça e diz algo chocante. A princesa Milena morrerá em 2 dias. De volta ao quarto, Kyle explica tudo. Milena está em Archan para confortar vilarejos que foram recentemente atacados por um monstro Hydra. Mas quando ela for para um vilarejo próximo em 2 dias, sua comitiva será emboscada e ela será morta. Todos chamarão de destino trágico, mas Kyle sabe que é pura estupidez. Ela nunca deveria ter ido a um lugar tão perigoso.
Sidonia sugere que pode ser uma tentativa de assassinato. Kyle se lembra de rumores sobre o meio-irmão de Milena, o príncipe Corinus, possivelmente estando por trás disso. O príncipe também está na cidade, mas nunca sai do quarto. Kyle não se importa com quem é o responsável, tudo o que ele quer é salvar Milena e fazer uma estreia heróica que o continente inteiro notará. Para se tornar um herói tem que parecer natural. Bem então, Theron irrompe no quarto dizendo que não conseguiu encontrar detalhes sobre o cronograma de viagem de Milena. Quando Kyle pergunta por que ele sequer tentou, Theron admite orgulhosamente que quer salvar a princesa e se apaixonar por ela. Kyle suspira. Theron declara que já a reivindicou, mas Kyle diz a ele que já tem problema demais com as garotas como está. Então Kyle revela que Milena está realmente em perigo, mais uma vez culpando a visão de futuro de Sidonia. Theron instantaneamente acredita nele, e jura que seguirá a princesa em todos os lugares. Kyle silenciosamente espera que seu amigo idiota não estrague tudo. No dia seguinte, quando a comitiva de Milena deixa a cidade, Kyle e os outros seguem à distância, escondidos nos arbustos. Lisa e Essa se perguntam como deveriam vigiar sem serem vistas. Foi então que Sidonia casualmente se transforma em um falcão. Todos ficam olhando. Ela explica que seu corpo é apenas uma projeção mágica, então mudar de forma é fácil. Ela voa alto acima da comitiva e Kyle pode ver tudo através da gema em sua espada. Naturalmente, o grupo começa a brincar sobre o quão útil essa habilidade poderia ser para fins nada nobres. Até que Sidonia lhes diz para se concentrarem. Algo está errado. De repente, os motoristas da comitiva atacam os guardas. Kyle imediatamente percebe o que está acontecendo. Ele corre, aumentando sua velocidade com magia, e nocauteia os traidores antes que possam terminar seu ritual para invocar monstros. Ele os amarra enquanto Theron verifica Milena, que está viva, mas inconsciente. Bem então, um monstro hiena ataca. Kyle o derruba instantaneamente, mas então dezenas mais cercam a carruagem. O grupo os repele, mas as coisas saem do controle quando os passos massivos da Hydra começam a tremer o chão. Kyle ordena a todos que tirem a princesa de lá. Ele fica para trás para enfrentar a Hydra sozinho. As garotas discutem, mas Kyle as convence de que pode lidar com isso. Quando a Hydra finalmente aparece, Kyle congela. 8 cabeças, muito mais do que ele esperava. Por um segundo, ele se arrepende seriamente de cada escolha de vida que já fez. Mas fugir não é uma opção. A Hydra ataca, mas Kyle desvia dos golpes desajeitados. Quando o veneno inunda o ar, ele se protege com sua túnica, enquanto plantas próximas morrem instantaneamente. Sua armadura de alta qualidade mal sofre um arranhão. Ele joga uma pedra mágica de nevasca, congelando a fera no lugar, então a ataca com uma pedra de explosão, rachando suas escamas duras. Ele avança, corta uma cabeça, apenas para ela crescer de volta imediatamente. Foi aí que Kyle percebeu que estava ferrado. Suas pedras estão quase acabando, e a Hydra não está desacelerando, então ele vai com tudo. Usando seu impulso de velocidade, Kyle avança direto para o monstro, o apunhala no peito, força a ferida a se alargar e enfia várias pedras de explosão ativadas lá dentro. Então ele mal escapa antes de ser jogado para longe. A Hydra dá alguns passos, então explode por dentro. Pedaços do monstro se espalham por toda parte. Sidonia diz a ele que ele deveria ter usado esse movimento antes. Kyle ofega e diz a ela que é uma aposta desesperada, um movimento errado, e ele estaria morto. Quando ele retorna aos outros, eles ficam aliviados até sentirem o cheiro dele. As garotas recuam instantaneamente, dizendo que ele cheira a carne de monstro queimada, e para ficar longe até tomar banho. E o humor heróico de Kyle é esmagado. Ainda assim, ele salvou a princesa. E é isso que importa. Enquanto isso, Theron ainda está ocupado tentando consertar a carruagem quebrada, enquanto a princesa Milena e seus servos permanecem inconscientes lá dentro. Kyle rapidamente adivinha. Eles foram envenenados e diz às garotas para lhes dar um antídoto. Logo, eles começam a acordar lentamente. Bem então, Theron encontra uma estranha bolsa perto do campo de batalha e a entrega a Kyle. No momento em que Kyle a vê, ele entende tudo. Isso não foi apenas um ataque de monstro, foi cuidadosamente planejado. A bolsa foi usada para invocar monstros, o que significa que alguém queria matar a princesa e fazer parecer um acidente. A verdade é ainda mais sombria. O príncipe Corinus estava por trás do plano e o guarda-costas de confiança de Milena, Zentus, estava o ajudando. Quando Zentus recebe a notícia de que a tentativa falhou, ele não entra em pânico. Em vez disso, ele calmamente envia outro esquadrão para terminar o trabalho. De volta à floresta, a noite lentamente chega enquanto Milena finalmente recupera a consciência. Ela olha ao redor em descrença, chocada por ainda estar viva, e Erza gentilmente diz a ela para ficar calma. Milena confessa que achou que nunca mais acordaria. Ela pergunta quem a salvou, e Theron já se adianta, todo pimpão, pegando os créditos para si. Antes que ele termine, Lisa lhe dá um soco, derrubando-o no chão. Kylo intervém e apresenta o grupo direitinho, explicando que são aventureiros viajantes que viram o comboio dela sob ataque e correram para ajudar.
Logo, a criada de Melena acorda e se joga entre Kyle e Melena, tentando protegê-la. Melena a tranquiliza, dizendo que Kyle e seus amigos foram quem salvaram suas vidas e são de confiança. Quando Melena sai e vê o campo de batalha todo destruído, sua expressão muda completamente. Ela fica séria e calma, enquanto inspeciona os corpos com cuidado. Kyle explica que os cocheiros traíram os guardas e os mataram antes que ele chegasse. De repente, Sildônia avisa Kyle que um esquadrão de cavaleiros reais se aproxima rapidinho. Kyle avisa Melena na hora. Em vez de ficar aliviada, Melena entra em pânico. Se aqueles cavaleiros a alcançarem, não vão resgatá-la, vão matá-la. Kyle fica chocado, porque soldados do próprio reino dela a quereriam morta. Melena revela a verdade. Zentos está por trás de tudo. Ela ordena à sua criada, Arca, que queime todos os corpos para que os cavaleiros percam tempo procurando entre os restos. Ela também joga a bolsa de invocação de monstros no fogo, esperando que as criaturas que ela cria os atrasem ainda mais. Então ela manda a Arca dirigir a carruagem e pede ao grupo de Kyle para ir com ela. Assim ela pode explicar tudo. Dentro da carruagem em movimento, Melena conta a história completa. Ela foi envenenada na noite anterior. Enquanto o remédio fazia efeito devagar, ela ouviu Zentos e seu meio-irmão discutindo como ela ficaria inconsciente até a noite seguinte, tempo suficiente para monstros a matarem, mas ela acreditava que ele era covarde demais para agir. Ela nunca imaginou que Zentos a trairia também. Ela explica que normalmente viaja com o 5º Batalhão, um grupo de elite de guardas femininas, mas elas foram chamadas à capital para deveres cerimoniais. Por isso, Zentos e sua unidade foram designados para protegê-la desta vez. Kyle ainda acha difícil aceitar que Zentos, antes um protetor leal, agora é inimigo deles. Ele também percebe algo perturbador. Se Melena morrer, Zentos culpará o grupo de Kyle pelo assassinato, transformando-os em criminosos. Isso significa que eles não podem mais sair do lado dela. Melena percebe o raciocínio afiado de Kyle e admite que contou tudo porque precisa de aliados. Ela promete recompensá-los assim que chegarem em segurança à capital. Kyle responde que eles não precisam de dinheiro nem status. Honra e reconhecimento serão o suficiente. Eles começam a planejar o próximo passo. Melena explica que o 5º Batalhão está programado para chegar em Achan no dia seguinte. Assim que perceberem que ela sumiu, começarão a procurá-la na hora. Se houver um conflito, isso prejudicará Zentos mais do que a eles. Isso lhes dá uma pequena vantagem. Teron sugere se esconder numa vila próxima, mas Kyle logo descarta a ideia. Zentos simplesmente destruiria a vila, matando inocentes sem hesitação. Em vez disso, Kyle sugere voltar para Arquim. A cidade lotada dificultará que seus inimigos ataquem abertamente e eles encontrarão seus reforços mais rápido. Eles param rapidinho para pegar suprimentos. Kyle manda Sildônia na frente para explorar. Ela logo relata que Zentos não está liderando os cavaleiros pessoalmente, o que facilita as coisas. Melena fica impressionada com as habilidades deles, desde a exploração de Sildônia até o enorme estoque de pedras mágicas e poções de cura. Liz até entrega a ela uma caixa cheia de poções de primeira, dizendo para beber uma se ela se machucar. Melena só consegue olhar e perguntar: quem são vocês afinal? Kyle responde calmamente: futuros heróis. Enquanto isso, o príncipe Carinus tem um ataque de fúria ao saber que o assassinato falhou. Zentos o tranquiliza calmamente, dizendo que seus homens terminarão o serviço. Quando Carinus o manda matar Melena pessoalmente, Zentos o lembra que, assim que o 5º Batalhão chegar, Carinus será interrogado e não sobreviverá a isso. Carinus recua, e Zentos promete que não falhará de novo. De volta à estrada, os cavaleiros finalmente avistam a carruagem de Melena se aproximando. O vice-capitão ordena a seus homens que atirem nos cavalos para pará-los. No momento em que miram, pedras mágicas explosivas caem do céu de repente, explodindo o chão e jogando os cavaleiros no caos. Kyle dirige a carruagem direto para eles. O vice-capitão mal consegue desviar, gritando ordens enquanto Urza e Teron detonam quem se aproxima demais. Eles rompem a linha inimiga e escapam. Assim que chegam a uma área mais segura, todos bebem rapidamente poções de cura, agradecidos por seus suprimentos massivos. Mas de repente, a carruagem para bruscamente. Uma das rodas está completamente destruída. Sem como consertar, eles abandonam a carruagem e seguem a pé, com Lissai guiando Melena e sua criada. Kyle percebe que alguém precisa ficar para trás para atrasar os cavaleiros, ou eles os alcançarão e os encurralarão nos portões da cidade. Erza argumenta preocupada com a segurança dele, mas Kyle diz a ela que não é ele quem vai ficar. Em vez disso, ele se vira para Teron. Antes que Teron entenda direito o que está acontecendo, Kyle manda segurar os cavaleiros.
Erza lança um feitiço de vento para aumentar a velocidade deles, e o grupo sai correndo rapidinho. Só então, Theron percebe que eles realmente o deixaram para trás. O pânico o atinge, enquanto os cavaleiros o cercam. Em vez de lutar, ele acena uma bandeira branca e se rende, implorando pela vida. Ele oferece dinheiro e até revela a localização da masmorra que saquearam. Mas o vice-capitão não dá a mínima. Quando seus soldados descobrem que a carruagem está vazia, ele ordena que continuem perseguindo a princesa. Quanto a Theron, ele manda seus homens executá-lo. Aterrorizado, Theron se agarra ao vice-capitão, implorando desesperadamente para ser poupado. O vice-capitão fica irritado e decide matá-lo ele mesmo. Bem à frente, Erza começa a se preocupar. Kael suspira, dizendo que preferiria que ninguém tivesse que morrer. É quando Lysa de repente percebe algo importante. Eles esqueceram uma coisa. Theron é na verdade o lutador mais forte entre eles. De volta com os cavaleiros, uma coisa fica bem clara rapidinho. A pessoa que morreu definitivamente não é Theron. Na verdade, Theron já tinha matado o vice-capitão antes mesmo que o homem tivesse a chance de atacá-lo. Parado calmamente no meio do campo de batalha, Theron diz que eliminar o inimigo mais forte primeiro é sempre a maneira mais inteligente de começar uma luta. Os cavaleiros olham chocados enquanto ele tira as luvas, depois remove os pesados anéis de treinamento e a pulseira que sempre usa. Esses itens deixam seu corpo 10 vezes mais pesado, e no momento em que saem, ele se sente leve, rápido e poderoso. Quando os cavaleiros o atacam, ele os derruba facilmente, movendo-se mais rápido do que eles podem reagir. Então ele de repente joga uma pedra mágica nos cavalos, causando uma explosão alta. Os cavalos assustados fogem, deixando os cavaleiros encalhados, sem como perseguir a princesa. Satisfeito, Theron mata mais alguns cavaleiros antes de decidir que já fez o suficiente. Ele larga a espada e diz aos cavaleiros restantes que seu trabalho era apenas atrasá-los, não exterminá-los. Com o líder morto e os cavalos sumidos, não há mais por que lutar. Ele diz a eles para irem embora enquanto ainda podem. Os cavaleiros, sabendo que não podem vencer, se viram para recuar, mas Theron não tinha a menor intenção de deixá-los ir. No momento em que viram as costas, ele joga várias pedras mágicas explosivas, explodindo-os em pedaços. Quaisquer sobreviventes são eliminados em segundos. Quando tudo finalmente acaba, Theron desaba no chão, exausto depois de matar mais de 30 cavaleiros sozinho. Na cidade, Zentos de repente perde contato com suas tropas e percebe que falharam. Sem hesitar, ele deixa um pequeno grupo para guardar o príncipe Carinos e cavalga direto para a floresta ele mesmo. Sildônia o percebe se aproximando e avisa Kael, mas Zentos sente sua espionagem e dispara uma explosão de energia, derrubando-a do ar. Mesmo ferida, Sildônia consegue dizer que ele é extremamente poderoso. Kael entende na hora o que está acontecendo. Zentos está vindo atrás deles. Kael para o grupo e diz a Lysei e Urza para protegerem a princesa Melena. Se as coisas ficarem feias, eles devem escapar e se encontrar com Theron. Melena pergunta se Kael realmente planeja lutar contra Zentos sozinho. Kael admite que nunca quis lutar com ele, mas agora não tem escolha. Melena o observa de perto e se pergunta por que ele fala como se conhecesse Zentos pessoalmente, mas ela afasta esses pensamentos. Ela agradece a Kael por arriscar a vida, e ele promete que voltará em segurança. Ao amanhecer, Zentos finalmente chega. Ele desce do cavalo e caminha calmamente em direção a Kael, perguntando se é ele quem está ajudando a princesa. Kael admite e pergunta por que Zentos veio sozinho. Zentos responde que não quer que seus soldados morram por algo que não lhes diz respeito. Ele acredita que só ele é o suficiente. Kael desesperadamente pede para ele se render, prometendo convencer Melena a perdoá-lo. Zentos ri e recusa. Kael então pergunta por que ele tentou matá-la, já que dinheiro e status não deveriam tê-lo tentado. Zentos não responde. Ambos os homens se preparam para a batalha, lançando magia para aumentar sua força e velocidade. Eles avançam um contra o outro. Kael desvia do primeiro golpe de Zentos, mas acaba sendo um ataque falso. O verdadeiro Zentos aparece atrás dele, mas Kael antecipa e mal evita o golpe, acertando um ataque que racha o escudo mágico de Zentos. Zentos fica chocado. Ninguém nunca desviou de seus ataques tão facilmente, mas Kael conhece seu estilo de luta de sua vida anterior. Ainda assim, Kael rapidamente percebe que está em desvantagem. Zentos o empurra para trás, atingindo-o com poderosos ataques de energia. Quando Zentos avança para o golpe final, Kael pisa em sua espada e usa o impulso para saltar para longe. Ele joga uma pedra de explosão, mas Zentos arrebate de volta, ferindo Kael. Suas lâminas se chocam novamente, e a espada de Zentos começa a rachar. Ele recua, percebendo que a arma de Kael é superior. Kael novamente pede para ele se render. Zentos responde que a única saída é a morte. Com uma pressão aterrorizante, Zentos libera todo o seu poder e avança. Antes que se choquem, ele pergunta o nome de Kael. Kael diz a ele e pede para ele se lembrar. Suas espadas colidem. Zentos deflete o golpe de Kael e contra-ataca com força total. Mas sua lâmina se estilhaça ao atingir o coração do dragão divino que protege Kael.
Percebendo que agora está em desvantagem, Zentos congela por uma fração de segundo. Kyle não. Ele canaliza sua força e corta o peito de Zentos. Zentos cai de joelhos, sangrando muito. Ele pergunta se Kyle planejou isso. Kyle admite que não. Ele simplesmente confiou que Zentos iria direto para matar. Com um leve sorriso, Zentos pede desculpas e morre. Kyle se ajoelha ao lado dele, com lágrimas caindo. Zentos já tinha sido seu amigo, mas havia coisas que Kyle precisava proteger, mesmo que isso significasse matar alguém de quem ele gostava. De volta à cidade, o príncipe Carinus fica impaciente. De repente, a porta se abre com tudo e a comandante do 5º Batalhão, Killan, entra com suas cavaleiras. Elas prendem o príncipe na hora. Melena entra na sala e ordena que ele seja interrogado, usando a força se for preciso. Os gritos de Carinus rapidamente se transformam em berros enquanto os cavaleiros o arrastam para longe. Mais tarde, Melena leva Kyle e seus amigos ao Palácio Real para agradecê-los. Theron e Sildonia perdem completamente o controle ao ver a comida e os belos serviçais, deixando Kyle morrendo de vergonha. Mas Melena ri da situação. O rei chega, segurando a mão de Melena meio sem jeito em vez de abraçá-la. Ela apresenta Kyle e seu grupo. Só Kyle faz a reverência direitinho, mas o rei diz para ele relaxar e os agradece sinceramente por salvarem sua filha. Ele pede que guardem segredo sobre a verdade de Zentos, e Kyle promete que não revelarão nada que possa prejudicar o reino. Logo, uma história oficial se espalha pela terra. A princesa Melena e o príncipe Carinus foram atacados por monstros enquanto visitavam vilas atingidas por desastres. Os cavaleiros reais, liderados por Zentos, morreram protegendo-los. Carinus sobreviveu, mas está gravemente ferido e se recuperando em segredo. A única verdade revelada é que Kyle salvou a princesa. Não muito tempo depois, Kyle e seu grupo são convocados para receber sua recompensa. Kyle é condecorado com uma medalha de honra, e a multidão aplaude ruidosamente. Daquele dia em diante, Kyle é reconhecido como um novo herói do reino. Mesmo depois que tudo se acalmou, a princesa Melena ainda não estava segura, porque a pessoa de verdade que planejou o ataque contra ela não era seu irmão, Carinus, e também não era Zentos. Era o próprio pai dela, o rei. O rei tinha lentamente ficado com ciúmes da filha. Melena era brilhante, gentil, poderosa e respeitada por todos. As pessoas acreditavam que ela se tornaria uma rainha lendária que traria grandes mudanças ao país. Enquanto isso, o rei temia que a história o esquecesse. Ele odiava a ideia de que sua filha o ofuscaria tão completamente. Esse ciúme se tornou sombrio. Uma noite, enquanto o rei estava sozinho, Kyle se esgueirou silenciosamente em seu quarto, disfarçado de assassino contratado. No momento em que o rei o notou, ele congelou de medo. Antes que pudesse gritar, Kyle o agarrou e cobriu sua boca. Então Kyle falou. Ele lembrou o rei sobre o passado, especialmente o momento em que a invasão demoníaca começou. Naquela época, o rei se recusou a ajudar os anões, porque queria manter o poder político em suas próprias mãos. Essa escolha egoísta fez os anões caírem, o que permitiu ao exército demoníaco romper e destruir muitas nações. Kyle disse que podia perdoar uma má liderança, mas o pedido de desculpas final de Zentos deixou tudo claro. Zentos era ferozmente leal. Ele nunca trairia a princesa a menos que a ordem viesse diretamente do próprio rei. Enquanto Kyle forçava o rei tremendo em direção à sacada, a verdade finalmente o atingiu. O rei se debateu, até arrancando o disfarce de Kyle, mas já era tarde demais. Kyle o empurrou. O rei caiu da sacada e morreu na hora. Para evitar o caos, os guardas alegaram que foi um acidente. Mais tarde, o anúncio oficial disse que o rei morreu de insuficiência cardíaca súbita. Quando o grupo de Kyle ouviu a notícia, Theron brincou que, pelo menos, eles já tinham recebido suas recompensas. Caso contrário, tudo teria atrasado. Ainda assim, todos se sentiram inquietos quando Melena convocou Kyle para uma reunião particular antes de sua coroação. Durante o encontro, Melena revelou algo chocante. Anos atrás, ela havia sido prometida em casamento ao príncipe Mazer do Império Gargan como parte de um acordo político. Em troca, recebeu o controle sobre as terras de Carim. No entanto, o acordo nunca foi assinado oficialmente. Agora que estava prestes a se tornar rainha, Melena planejava cancelar o noivado completamente. Mas primeiro, ela queria que Kyle viajasse para Carim e falasse com seu governador, garantindo que a separação não levasse a um conflito. Naquela noite, Kyle não conseguiu dormir. Ele se preocupava com como o poderoso Império Gargan poderia reagir. Sildonia apareceu e disse a ele que Carim parecia estar enfrentando sérios problemas. O governador nem tinha aparecido no funeral do rei, o que significava que algo grande estava acontecendo por lá. Ela acreditava que Melena estava astutamente enviando Kyle para resolver outra crise escondida. Kyle realmente sentiu alívio. Resolver problemas em Carim aumentaria sua reputação e o manteria bem longe do drama do palácio.
Antes de partir, Melena, brincando, pediu a Kyle para se tornar seu cavaleiro pessoal, para que ele pudesse ficar ao lado dela o tempo todo. Envergonhado, Kyle recusou. Mais tarde ele reclamou com os amigos, secretamente desejando que ela tivesse falado sério. Antes de partir, o grupo voltou à famosa loja de armas. O dono, Fespa, parabenizou Kyle pela medalha e devolveu a espada consertada de Theron. Quando Kyle perguntou sobre Karin, Fespa o alertou que a cidade era controlada pela Guilda dos Ferreiros, o que frequentemente causava problemas políticos. Ainda assim, as coisas tinham melhorado um pouco desde que Karin se juntou ao Império Zerdes. Depois de vários dias de viagem, eles finalmente chegaram a Cairn, uma cidade enorme esculpida numa montanha imponente. Todos olhavam maravilhados. Sildonia explicou que a cidade não foi construída dentro da montanha. Em vez disso, magia antiga havia erguido a terra para cima depois que ricas veias minerais foram descobertas abaixo, criando a própria montanha gigante. Originalmente, Carin servia como uma poderosa fortaleza contra invasões demoníacas. Enquanto admiravam a vista, cavaleiros de Wyvern do Império Gargan voavam por cima em direção à cidade. Theron esperava nervosamente que eles não estivessem conectados à missão deles. Dentro da cidade, eles foram direto para a embaixada. Kyle congelou ao ver a embaixadora Miranda. Ele se lembrou dela de sua vida anterior. Lizzie o empurrou para frente, e Kyle se apresentou meio sem jeito. Miranda examinou a carta oficial de Melena e confirmou sua autenticidade. Ela revelou que já tinha sido professora de diplomacia de Melena e os agradeceu por salvarem a vida dela. Então, ela trouxe notícias preocupantes. O governador de Carin estava gravemente doente e se recusava a encontrar qualquer um. Ainda assim, como Kyle veio sob ordens diretas da rainha, Miranda decidiu escoltá-los pessoalmente. No caminho, ela avisou Kyle que se um conflito estourasse com os oficiais de Gargan, a embaixada não conseguiria protegê-los. Logo, eles encontraram representantes do Império Gargan, incluindo Ozard, um mago da corte de alto escalão. Sua presença calma instantaneamente aumentou a tensão. Quando soube que Kyle era o mensageiro da rainha, Ozard sorriu e mencionou que uma vez estudou magia com a mãe de Kyle. Kyle apertou a mão dele, sem saber o significado mais profundo por trás do gesto. Na residência do governador, serviçais bloquearam o caminho, alegando que o governador estava doente demais para receber visitas. Miranda ameaçou substituí-lo se ele continuasse a recusar, forçando os serviçais a recuarem nervosamente. Ozard logo partiu, mas Miranda sabia que ele não ficaria quieto. O Império Gargan era famoso por usar pressão e intimidação. Percebendo que Karin precisava de uma liderança mais forte, ela começou a planejar algo ousado. E ela já tinha uma pessoa perfeita em mente, o maior ferreiro de toda a cidade. Enquanto todo mundo está ocupado com assuntos sérios, Theron está perambulando pela cidade, se sentindo entediado e sem sorte. Ele não encontrou uma arma boa, e também não conheceu uma única garota bonita. Frustrado, ele continua andando sem nenhum objetivo claro. De repente, ele ouve um grito alto por perto. Ele corre em direção ao som e encontra um grupo de homens com cara de poucos amigos assediando alguém num beco. Sem hesitar, Theron pula e soca os agressores para longe. Mas quando ele finalmente consegue dar uma boa olhada na pessoa que salvou, ele congela em choque. Acontece que a garota é na verdade um garoto que só parece extremamente feminino. Theron surta completamente, morrendo de vergonha por não ter percebido a diferença. Sentindo-se sem graça, ele decide ir embora, mas então uma ideia surge em sua cabeça. Ele se vira e pergunta ao garoto se ele tem uma irmã mais velha, que seja tão fofa quanto ele. O garoto diz que sim. Essa resposta muda tudo na hora. Agora motivado de novo, Theron decide protegê-lo. Os agressores voltam, mas Theron os derrota facilmente sem suar a camisa. Depois o garoto o agradece e se apresenta como Go, um jovem artífice que cria dispositivos mágicos. Theron pergunta por que aqueles homens o estavam atacando. Go explica que eram cobradores de dívidas. Ele havia convencido um homem rico a investir em sua invenção, mas não explicou que levaria 10 anos para ser concluída. Quando o investidor descobriu, ele mandou capangas para pressioná-lo. A princípio, Theron até fica do lado dos cobradores de dívidas, mas então Go revela a verdade. A irmã dele já é casada. Ele só mentiu porque sabia que Theron não ajudaria de outro jeito. Theron fica completamente arrasado. Sentindo-se traído, ele dá um soco leve em Go e sai furioso, decepcionado. Enquanto isso, Miranda visita a casa de Gazus, um lendário ferreiro anão. Ela tenta persuadi-lo a se tornar o novo governador de Carin. No entanto, Gazus detesta a política e se recusa até a considerar a oferta. Kyle entende por que Miranda o quer, Gazus é respeitado por todos, e sua liderança poderia trazer estabilidade à cidade. Nesse instante, Theron chega com Go, que para a surpresa de todos, é o filho de Gazus. Vendo a teimosia de ambos os lados, Go sugere uma pausa para um chazinho. Enquanto esperam, Kyle nota algumas plantas detalhadas sobre a mesa. Assim que os vê, Kyle fica boquiaberto. São projetos de poderosas máquinas mágicas, os Golems. Kyle os reconhece na hora. Em sua vida passada, esses Golems tiveram um papel crucial na luta contra os demônios e salvaram inúmeras vidas.
E agora, ele percebe que Go foi o gênio por trás de tudo. Kyle chama Sildônia imediatamente para examinar os planos. Ela os estuda cuidadosamente e confirma que os projetos são altamente avançados e precisos. Há uma chance muito alta de que funcionem. Kyle fica extremamente animado e insiste para Go começar a construir os golems imediatamente. Go diz que o processo geralmente leva 10 anos, mas Kyle joga uma enorme bolsa de ouro e diz para ele terminar em 1. Chocado com o dinheiro e a confiança, Go concorda. Kyle também o instrui a devolver os fundos de todos os outros investidores. Ele quer que este projeto permaneça sob seu controle. Go aceita feliz, sabendo que Kyle é o melhor patrocinador que poderia pedir. Sildônia, no entanto, fica surpresa com a agressividade de Kyle ao impulsionar este plano. Mais tarde, Miranda retorna desapontada por não ter conseguido convencer Gazos. Ela diz que voltará, mas Gazos diz que não há necessidade. Miranda vai embora. Irritado, Kyle se aproxima do próprio Gazuz. Ele explica que quer encomendar uma espada poderosa para seu amigo. Gazuz recusa, dizendo que não está aceitando pedidos. Go intervém e implora ao pai para pelo menos ouvir. Gazuz finalmente concorda e examina a espada de Teron. Ele admite que foi forjada por um ferreiro talentoso e diz que poucos espadachins realmente merecem uma arma melhor. Teron então diz que quer uma espada como a de Kyle. Kyle revela sua lâmina. Gazuz fica chocado. Ele diz que só viu uma arma que se aproxima desse nível. Admite que não pode fazer nada parecido e os manda embora, pois não tem mais vontade de conversar. Enquanto se afastam, Sil resmunga, insistindo que nenhuma arma pode se comparar a ela. Mais tarde, Kyle conversa com Sildônia e diz que, embora não tenham tido sucesso com Gazos, encontrar Go foi um grande avanço. Ele acredita que na linha do tempo original, Go falhou em construir os golems e vendeu seus projetos ao Império Gargan, que obteve a tecnologia assim. Kyle sente que deveriam cooperar com o Império, mas tensões políticas atuais podem desencadear uma guerra. Na manhã seguinte, Kyle recebe uma visita surpresa de Ozad, um mago de alto escalão do Império Gargan. Ozad convida Kyle e seus amigos para almoçar e lhes oferece um passeio de Wyvern. Kyle fica chocado porque as técnicas de montaria de Wyvern são conhecimento secreto. Ozad ri e explica que a mãe de Kyle inventou essas técnicas. Então Kyle tem o direito de aprendê-las. Ele fala calorosamente sobre ela antes de partir. Sildônia mais tarde comenta que Ozard tem um imenso poder mágico e poderia um dia lançar feitiços lendários. Naquela noite, Kyle vai jantar com Ozard e leva Miranda, em vez de seus companheiros caóticos. Mas assim que Kyle se aproxima da sala de jantar, ele sente uma presença maligna avassaladora. Ele corre para dentro. A sala está coberta de sangue, Ozard jaz morto na mesa e diante dele está uma mulher demônio. Kyle a reconhece instantaneamente pelo que ela é, uma das inimigas mais mortais da humanidade. Embora sem armadura e armas, ele a ataca. Eles se chocam violentamente e Kyle consegue empurrá-la para trás com magia. Mas ele sabe que está em desvantagem. Nesse instante, guardas invadem a sala. Vendo reforços, a demônio recua e desaparece. Abalados, muitos trabalhadores da embaixada são encontrados mortos, mas ninguém ouviu nada até mais tarde. Enquanto isso, Go continua estudando a criação de golems sob a orientação de Sildônia. Ela fica impressionada com a rapidez com que ele aprende magia antiga. Liza logo os convida para um chá. Durante a pausa, Go pergunta onde Kyle está. Erza explica que Kyle foi encontrar uma figura imperial importante e os deixou para trás por causa de seus maus modos. Teron, ainda chateado com sua espada, pergunta a Go sobre a arma lendária que Gazos mencionou antes. Go explica que provavelmente é a espada sagrada Rand, forjada há 2000 anos e usada pelo herói Randolph para matar um rei demônio. Disse que ainda existe em Charon. Teron fica extremamente animado e imediatamente começa a tramar como obtê-la. Go avisa que a espada é um tesouro nacional, mas Teron não se importa. De repente, Teron sente perigo. 10 presenças hostis cercam a casa. Ele diz às garotas para ficarem alertas e sai. Antes que os atacantes possam se mover, ele chuta a porta, nocauteando 2 homens. Ele agarra outro bandido e exige saber quem os enviou. O homem entra em pânico. Antes que possa falar, Teron o nocauteia. Então ele diz ao resto para correr se quiserem viver. Eles o ignoram. E é aí que Teron decide parar de se conter. Enquanto Kyle está ocupado, alguns homens perigosos se esgueiram para a casa de Erza e Lisse. As garotas sentem o perigo e se preparam para se defender. Erza rapidamente nota que as facas dos atacantes estão cobertas de veneno e avisa Lisse para ficar alerta. Lisse respira fundo para acalmar os nervos e então avança com confiança. Usando seu treinamento de boxe, ela desfere socos rápidos e poderosos, nocauteando um dos atacantes antes que ele possa reagir.
Ao mesmo tempo, o segundo bandido avança contra Erza, mas antes que ele possa tocá-la, seu espírito da água aparece e bloqueia sua lâmina. O espírito envolve o atacante, prendendo-o dentro de uma bolha. Ele luta por um momento, mas logo perde a consciência. Erza calmamente manda o espírito da água embora. Depois de lidar com ambos os atacantes, as garotas os amarram para poder interrogá-los mais tarde. Observando tudo isso, Go fica completamente chocado porque nunca imaginou que as garotas fossem tão fortes. Logo depois, Teron retorna, arrastando outro bandido capturado com ele. Sem perder tempo, ele começa a interrogar o homem. Ele exige saber quem o enviou e qual era a missão deles. Quando o bandido se recusa a falar, Teron decide arrancar a verdade dele pelo medo. Ele casualmente diz ao homem que as duas garotas atrás dele são especialistas em tortura. Ele exagera suas habilidades, descrevendo Lise como alguém que transforma qualquer objeto em ferramenta de tortura, e Erza como uma especialista cruel que mantém as vítimas vivas só para que sofram mais. Ambas as garotas se sentem constrangidas ao ouvir isso, mas Teron continua. Teron então diz ao bandido que ele mesmo é mais gentil que elas, então lhe dará uma chance de sobreviver. Ele avisa que se os outros dois homens capturados acordarem, eles imediatamente trairão tudo o que sabem apenas para permanecerem vivos. Diante dessa pressão, o bandido finalmente cede. Ele admite que o trabalho deles era sequestrar Go e matar qualquer um que tentasse interferir. Go fica preocupado ao ouvir isso, e menciona que muitas pessoas têm desaparecido na cidade ultimamente. Teron rapidamente liga os pontos e pergunta o que acontece com os sequestrados. O bandido diz que eles simplesmente os deixam em um prédio abandonado fora da cidade e vão embora. Teron zomba da estupidez deles por tentar sequestrar pessoas à luz do dia, o que irrita o bandido. Ele explica que eles geralmente operam silenciosamente, mas como todos nesta casa eram forasteiros, pensaram que matá-los rapidamente seria mais fácil. Enquanto eles ainda estão conversando, algo aterrorizante acontece lá fora. Um demônio chega e começa a carregar um poderoso ataque mágico. Teron não percebe de primeira, ainda focado no interrogatório, mas de repente ele sente perigo e grita para todos se abaixarem. O bandido capturado não tem tempo de reagir e é atingido diretamente pelo ataque do demônio, morrendo instantaneamente. Uma enorme explosão sacode a casa, mas felizmente todos os outros sobrevivem. Erza e Lise imediatamente se preparam para perseguir o atacante, mas Teron as impede, sabendo que não são páreo. Nesse momento, Seo aparece casualmente comendo lanches e confirma que o inimigo era um demônio. Ela diz sem rodeios que mesmo que todos lutassem juntos, não teriam chance. Mais tarde, todos se reúnem com Kyle e Miranda, compartilhando o que descobriram. Miranda explica que, embora seja claro que um demônio matou Ozad, o Império Gargan vai distorcer essa situação para pressionar o Império Zerges. Eles podem acusá-los de trabalhar com demônios, o que poderia criar sérios problemas políticos. Seo acrescenta que os demônios são extremamente perigosos e poderiam facilmente destruir a cidade inteira se quisessem. Kyle concorda, mas diz que a prioridade deles deve ser descobrir a operação de sequestro e se o governador está envolvido. Miranda admite que também suspeita do governador, mas ainda luta para acreditar que ele faria mal ao seu próprio povo. Antes que possam discutir mais, um servo entra correndo e anuncia que a mansão do governador está em chamas. Quando chegam, o prédio já foi completamente queimado. Pior ainda, o corpo do governador está desaparecido, embora ele estivesse muito doente para andar. Isso convence a todos de que alguém queimou o local para apagar evidências. Go de repente entra em pânico, lembrando que seu pai, Gasus, havia sido convocado para se encontrar com o governador mais cedo naquele dia e agora está desaparecido. Kyle percebe que Gasus provavelmente foi alvo, porque estava sendo considerado como o próximo governador. Miranda desaba em choque, culpando-se porque foi ela quem sugeriu Gasus para o cargo. Ela começa a chorar incontrolavelmente. Kyle de repente se lembra de algo de sua vida passada. Uma vez, uma Miranda bêbada confessou que o homem que ela amava havia morrido por causa dela. Nesse momento, Kyle entende que Gasus é seu amante. Go confirma dizendo que já sabia. Enquanto Teron e os outros processam essa revelação, Kyle se concentra em acalmar Miranda, que desenvolveu febre por estresse. Kyle busca desesperadamente em sua memória por pistas. Então ele se lembra de Miranda uma vez murmurando sobre uma passagem subterrânea. Percebendo que isso poderia ser a chave, Kyle rapidamente veste sua armadura e diz a Erza para ir com ele. Teron e Lise insistem em se juntar também. Kyle pede para Go ficar e cuidar de Miranda. Eles correm para as ruínas da mansão. Kyle pede a Erza para invocar um espírito da terra para limpar os escombros e procurar por túneis escondidos. Erza fica frustrada, explicando que isso drenará enormes quantidades de mana e pode nem funcionar. Kyle calmamente mostra a ela uma grande caixa cheia de poções de mana. Mesmo odiando o sabor, ela concorda porque a vida de Gasus pode depender disso.
Após horas de trabalho exaustivo e muitas poções de mana, Erza finalmente nota algo estranho sob os escombros. Cavando mais fundo, ela descobre uma passagem subterrânea escondida. Todos sentem uma onda de alívio. Eles se movem cuidadosamente para o túnel escuro. Kyra os avisa para ficarem alertas, pois demônios podem estar por perto. Teron admite que o demônio que ele sentiu antes era terrivelmente poderoso, quase tão forte quanto sua própria mãe. Kyle concorda, sabendo o quão perigosa é essa comparação. No fundo, eles chegam a uma câmara. No centro, jaz um cadáver ressecado dentro de um círculo mágico brilhante. Perto estão pilhas de corpos mortos, os cidadãos sequestrados. Sil rapidamente estuda a formação mágica e revela que é um ritual proibido para drenar a vida humana e convertê-la em energia mágica pura. Pior ainda, o cristal que alimenta o feitiço é instável e pode explodir, potencialmente aniquilando a cidade inteira. Antes que possam investigar mais, Sil sente movimento. Todos se escondem assim que dois demônios entram na câmara. Os demônios discutem sobre sua missão. A demônio questiona se matar todos na embaixada era necessário. O demônio masculino diz que seu parceiro humano ordenou e insiste que as baixas não foram suficientes para causar grande atenção. Ele a lembra que o objetivo real deles é recuperar um item poderoso para o Rei Demônio, e eles devem cooperar com humanos, não importa o quanto odeiem isso. Com um aceno de mão, ele queima o cadáver ressecado e sai da câmara, dizendo que a limpeza está feita. Depois que eles partiram, Kyle e sua equipe ficam chocados com tudo o que acabaram de descobrir. Eles percebem que as coisas são muito mais sérias do que pensaram inicialmente. Em vez de confrontar alguém imediatamente, eles decidem que sua primeira prioridade deve ser encontrar Gazos e o governador Bax. Eles se movem mais fundo no túnel subterrâneo, permanecendo alertas para o perigo. Logo, eles chegam a uma sala grande e bem mobiliada escondida sob a cidade. Lá dentro, eles encontram Gazus amarrado a uma cadeira. Sem perder um segundo, eles avançam e o desamarram. Antes mesmo que possam fazer perguntas, um velho zangado grita com eles, exigindo saber quem são e por que estão invadindo seu esconderijo secreto. Kyle o reconhece imediatamente como o governador Bax, e Bax rapidamente entende que eles são mensageiros do Império Zerdis. Bax declara com raiva que tanto os Impérios Zerdis quanto Gargan estão tentando controlar sua cidade, mas ele se recusa a deixar qualquer lado ter sucesso. Ele afirma que tudo o que está fazendo é para proteger Karen. Teron retruca, dizendo que sacrificar pessoas inocentes não conta como proteção. Kyle pergunta o que realmente está acontecendo com Karen, e Gazus finalmente se manifesta. Ele revela que as minas da cidade estão quase completamente vazias. Uma vez que os minerais se forem, Karen perderá sua importância. Os ferreiros se dispersarão, a cidade se desintegrará e perderá sua independência. Tornando-se totalmente controlada por Zergs, Bex entra em pânico e implora a Gazus para não expor esse segredo. Mas Gazus diz que é inútil escondê-lo mais. Bex insiste que nunca permitirá que Karen caia, mas de repente começa a tossir violentamente. Sil rapidamente o examina e percebe que ele só tem cerca de 2 meses de vida. Kylo entende que os demônios devem ter usado sua doença e desespero para manipulá-lo. Nesse momento, o demônio masculino aparece, zombando de Kylo por assumir que demônios manipulam humanos fracos. Ele explica que eles simplesmente ofereceram um acordo a Bax, e o velho aceitou de bom grado. O demônio revela que eles prometeram realizar um ritual proibido que poderia restaurar os recursos minerais da cidade. Em troca, o Rei Demônio exigiu a espada sagrada Rand, a arma lendária outrora usada para derrotar um Lorde Demônio. Todos ficam chocados ao saber que a espada sagrada está escondida em Carim e que Bax planejava trocá-la. O demônio explica que ele veio primeiro a Carim para coletar informações. Quando ele descobriu a situação desesperadora da cidade, ele contatou Bax, e foi assim que o acordo deles começou. Antes que ele possa dizer mais, a demônio feminina chega e o repreende por revelar demais. O demônio masculino encolhe os ombros e diz que não importa porque eles podem simplesmente matar todas as testemunhas. Kyle imediatamente saca sua espada e o desafia, declarando que não perderá. O demônio se prepara para atacar, mas sua parceira pede cautela, lembrando-o de que a missão deles é recuperar a espada, não iniciar batalhas desnecessárias. Enquanto isso, Bax avança, exigindo que o demônio cumpra sua promessa de salvar a cidade. Mas Teron o bloqueia, sabendo que a espada sagrada é muito valiosa para ser entregue. Kyle diz a Bax a verdade. Os demônios não podem mais controlar o ritual, e o catalisador já está instável. O demônio masculino admite isso, dizendo que destruir Carim ainda servirá como um bom resultado para a missão deles. Percebendo que foi completamente enganado, Bex explode de raiva e amaldiçoa os demônios. Teron rapidamente o nocauteia e o entrega a Gazus para a segurança. O demônio masculino então ordena que sua parceira lide com as garotas enquanto ele luta contra os garotos. Kyle quer que Teron apoie Lizzie e Erza, mas Teron recusa, dizendo que precisa resolver algo primeiro. Kyle fica frustrado, mas não tem escolha a não ser enfrentar o demônio sozinho.
Do outro lado, a demônio feminina calmamente diz a Liz e Erza para fugirem porque ela não quer matar humanos. As garotas encaram isso como um insulto. Liz avança, mas é instantaneamente chutada para trás. Erza tenta em seguida invocando um espírito de fogo, mas a demônio desvia do ataque sem esforço e a derruba também. Enquanto isso acontece, Theron observa cuidadosamente. Em vez de pular na batalha, ele se concentra em um pequeno cubo vermelho que ele secretamente roubou de Bax antes. Seal o examina e explica que ele esconde itens mágicos. Theron se lembra que quando o demônio mencionou a espada sagrada, Bax olhou para trás de seu assento. Percebendo que a espada deve estar escondida ali, ele esmaga o cubo, revelando a localização da espada. Theron avança, quebra um pilar escondido e finalmente puxa a espada sagrada Rand. Segurando-a no alto, ele anuncia orgulhosamente que encontrou a arma lendária. Os demônios se viram para ele em choque. Usando este momento de distração, Kyle e as garotas lançam um contra-ataque. Erza comanda seu espírito de fogo para atacar enquanto Lizzie avança de perto. Juntas, elas conseguem ferir a demônio feminina, fazendo-a sangrar. Furiosa, ela se prepara para retaliar, mas de repente ouve seu parceiro gritando. Kyle derrotou o demônio masculino e estilhaçou seu chifre, que é um símbolo de orgulho entre os demônios. Kyle pisa no chifre caído e o zomba, explicando que demônios sem chifres são tratados como inferiores. A demônio feminina congela em choque. Theron se junta ao grupo, balançando orgulhosamente a espada sagrada. A demônio feminina exige que ele a entregue, mas ele ri e diz que quer testá-la contra demônios. Kyle, no entanto, sugere uma abordagem mais inteligente. Ele propõe que parem a luta por enquanto, curem seus feridos e retornem em 3 dias para um duelo adequado. Todos ficam chocados com essa ideia, mas Kyle explica seu raciocínio. Ele não quer que ninguém morra desnecessariamente, mas também quer uma resolução final. Ele oferece um acordo. Se os demônios vencerem o duelo, eles ficam com a espada e o chifre quebrado. Se perderem, devem revelar tudo o que sabem sobre as atividades demoníacas nas terras humanas. O demônio masculino, provocado pelas provocações de Kyle, aceita o desafio. Abrindo um buraco na parede, ambos os demônios recuam. Depois o grupo retorna à cidade. Miranda corre direto para os braços de Gazus, chorando de alívio. Kyle interrompe gentilmente perguntando sobre Bax. Gazus explica que Bax costumava ser um bom governante, mas a pressão e o medo o enlouqueceram. Quando Gazus descobriu os sequestros, Bax ameaçou matar Goy e Miranda se ele falasse. Com a verdade finalmente revelada, Kyle se volta para a espada sagrada. Gazus se recusa a entregá-la, dizendo que pertence a Keren. Kyle o lembra que eles salvaram a vida de todos, incluindo Gor e Miranda. Quando isso falha, Kyle revela um grande pedaço de minério de mitril raro, oferecendo-o como pagamento. Gazus quase desmaia ao ver o metal precioso. Kyle o elogia como o maior ferreiro vivo e promete materiais ilimitados para seu trabalho. Finalmente, Miranda acrescenta que a espada nunca foi oficialmente registrada como propriedade de Keren. Relutantemente, Gazus concorda. Kyle então lhe entrega uma planta e solicita um item especial. Gazus diz que levará 3 dias, mas Kyle insiste em 2. Resmungando, o mestre ferreiro segue direto para sua forja. Naquela noite, Kyle finalmente se encontra com todos novamente. Ele rapidamente percebe que Erza e Lizzie estão cheias de energia e motivação. Elas ainda estão com raiva de como a demônio as envergonhou antes, e agora querem muito uma revanche para provar seu valor. Theron, no entanto, está desapontado. Ele está chateado porque ainda não teve a chance de usar a espada sagrada adequadamente. Kyle diz para ele não se preocupar, eles terão sua chance mais tarde. Agora, o objetivo principal é derrotar os demônios e obter informações importantes deles. Ele também os lembra que demônios são muito mais fortes que humanos, então vencê-los em uma luta justa não será fácil. É exatamente por isso que ele pediu 3 dias inteiros para se preparar. No dia seguinte, Kyle e Seal retornam à câmara subterrânea. Seal sugere drenar o cristal mágico instável antes que ele exploda. Kyle pergunta se, em vez disso, ela pode transferir toda essa energia para o coração do dragão divino. Seal gosta da ideia e diz que é possível. Kyle então pergunta se o feitiço dos demônios pode mesmo criar mitril novo. Seal explica que magia não cria minério do nada, né? No máximo, ela puxa minerais lá do fundo da terra, mas isso detonaria o solo e provavelmente a cidade inteira. Depois disso, Seal absorve toda a magia do cristal, garantindo que ele não exploda. Kyle passa os 2 dias seguintes observando Erza e Lizzie treinarem pesado, se esforçando sem parar, sabe? Ele também fica de olho no Gazus, lembrando-o de terminar os equipamentos antes do duelo. Na noite anterior à luta, Theron dorme tranquilamente, roncando alto. Seal fica nervosa ao vê-lo tão relaxado, mas Kyle diz que é bom.
Eles precisam do Teron descansado e calmo para a batalha. Kael também comenta que aprender mais sobre os demônios é mais importante que só vencer, pois esse conhecimento pode ajudar na guerra futura. No dia seguinte, eles voltam à área subterrânea. Kael percebe que esqueceu de marcar a hora do duelo, então os demônios ainda não chegaram. As garotas se sentam e tomam um chá enquanto esperam. Kael pergunta sobre o plano delas para lutar contra a mulher demônio, e elas explicam a estratégia calmamente. Logo, os demônios chegam e ficam irritados ao ver os humanos relaxando tranquilamente. Kael os desafia, agindo todo bobo e comendo biscoitos. A demônio se sente insultada, mas o parceiro dela logo entende que Kael só está tentando distraí-los. Kael sugere irem para um espaço maior para que as duas lutas aconteçam direito. O demônio concorda e sai com Kael, deixando a demônio para lutar contra Erza e Liz. Teron fica para assistir, segurando a espada sagrada. Seal também fica para monitorar a luta. A demônio libera todo o seu poder e manda as garotas se renderem. Elas recusam. Ela avança contra Liz, desferindo socos rápidos e pesados. Liz bloqueia e desvia. Enquanto Erza invoca seu espírito de fogo para atacar, a demônio desvia fácil e pula em direção a Erza, mas Erza invoca um espírito de terra para bloqueá-la. Aproveitando a chance, Liz ataca e acerta um soco potente. A demônio revida ferozmente, derrubando Erza. Seal diz para Teron intervir, mas ele recusa, dizendo que as garotas devem resolver suas próprias batalhas. A demônio ataca de novo. Erza invoca outro espírito de terra, e Liz o usa inteligentemente como arma, lançando pedaços enormes de pedra na demônio. Liz segue com um soco brutal no estômago dela, forçando a demônio a se ajoelhar. Erza então libera o ataque mais forte de seu espírito de fogo, cobrindo a demônio em chamas. A princípio as garotas acham que venceram, mas a demônio se levanta, ferida, mas viva. Após uma breve pausa, ela admite a derrota. Ela diz que não tem experiência real em batalha e a subestimou. Como seu rei ordenou que ela ficasse viva, ela se rende. Ela conta que só ela e o parceiro foram enviados pelo rei demônio e nenhum outro demônio está escondido em terras humanas. Ela se apresenta como Yuliga e parte em paz. De repente, Teron corre atrás dela, querendo testar a espada sagrada. Enquanto isso, Kael enfrenta o demônio masculino. Ele mostra o chifre do demônio e promete devolvê-lo se vencer. O demônio aceita ansiosamente. Kael avança, aumentando sua força, mas o demônio bloqueia seus ataques facilmente e quase o esmaga. O demônio dispara ataques mágicos poderosos sem parar. Kael se esforça para desviar e fica gravemente ferido. Justo quando tudo parecia perdido, Kael tem uma ideia repentina. Ele joga o chifre do demônio para o alto. Quando o demônio olha para cima, Kael ataca e quebra a parede atrás deles, revelando um rio de lava em chamas. Kael usa correntes de Mithril para prender o demônio, selando sua magia. Incapaz de se mover, o demônio finalmente se rende. Kael faz suas perguntas, e o demônio revela que a nova rainha demônio, Luísa, na verdade quer paz com os humanos e não os odeia como o pai dela. Simultaneamente, um inseto invisível pairava silenciosamente na câmara, mas o demônio sentiu sua presença e rastreou cuidadosamente seu movimento enquanto respondia às perguntas de Kael. Kael queria saber se todos os demônios apoiavam sua governante. O demônio explicou que muitos desejavam guerra e caos. Essas facções agressivas pressionaram a rainha Luísa a enviar espiões e guerreiros para terras humanas. Quando Kael perguntou se esses demônios belicosos planejavam derrubar Luísa, o demônio respondeu que seria extremamente difícil, pois ela possuía um poder esmagador. Kael então perguntou sobre um misterioso demônio sem chifres e com asas negras que poderia se tornar o próximo rei demônio. O demônio descartou a ideia, explicando que nenhum demônio aceitaria um governante sem chifres. Ele também afirmou não conhecer nenhum demônio de asas negras forte o suficiente para desafiar o trono. Depois de ouvir tudo, Kael decidiu que o demônio não era mais útil. Ele se preparou para matá-lo, mas o demônio de repente implorou por misericórdia e ofereceu-se para arranjar um encontro direto com Luísa. Kael parou e baixou um pouco a arma, mas o demônio secretamente ordenou que seu inseto assassino invisível atacasse por trás. Sem nem se virar, Kael cortou o inseto ao meio. Ele revelou que estava rastreando o inseto o tempo todo e conhecia bem esse tipo de tática sorrateira de assassinato. O demônio ficou chocado que Kael entendia tão bem suas habilidades. Sua surpresa aumentou ainda mais quando Kael o chamou pelo nome. Garnius? Kael explicou que eles haviam se cruzado em uma vida anterior. Naquela época, Garnius era temido por sua lealdade implacável ao rei demônio e muitos companheiros de Kael morreram por suas mãos. Kael acrescentou que Garnius havia sido capturado e torturado por informações, o que os levou a localizar o castelo do rei demônio. Sem esse sacrifício, a missão final deles teria falhado.
Sem hesitar, Kyle chutou Garnius para a lava em chamas lá embaixo. Garnius continuou a amaldiçoá-lo enquanto caía, mas seu corpo logo se dissolveu em silêncio, incapaz de sobreviver ao calor intenso. Perto dali, Theron balançou a espada em direção a Yuliga, mas em vez disso derrubou outro inseto assassino que havia sido enviado para matá-la. Lys e Erz avançaram irritadas e confusas, pensando que Theron havia atacado alguém indefeso. No entanto, Syl examinou os restos do inseto e percebeu. Era outra tentativa de assassinato oculta de Garnius. Ficou claro que Garnius queria silenciar Yuliga para que ela não pudesse relatar seu fracasso. Enquanto o grupo processava o ocorrido, Lys elogiou Theron por proteger Yuliga. Embora ele aceitasse o elogio, a verdade é que ele inicialmente pretendia atacá-la, mas instintivamente mudou de alvo ao sentir o perigo. Yuliga acreditou que ele havia salvado sua vida e se sentiu em dívida com ele. Ela partiu calmamente, prometendo se lembrar deles. Mais tarde, o grupo discutiu como Yuliga provavelmente se tornaria muito mais forte no futuro. Enquanto isso, Theron se preocupava com a ordem anterior de Kyle para eliminá-la. Como todos agora acreditavam que ele a havia salvado, ele decidiu criar uma explicação crível mais tarde. Na manhã seguinte, Theron praticou com sua recém-adquirida espada sagrada. Kyle perguntou o que ele pensava sobre os demônios. Theron admitiu que, embora fossem extremamente poderosos, não pareciam tão monstruosos quanto as lendas afirmavam. Kyle concordou, percebendo que a paz e o tempo haviam suavizado tanto humanos quanto demônios. Ele também começou a entender por que Theron permitiu que Yuliga partisse. Kyle então verificou Lys e Erza preocupado com os ferimentos delas. Ambas o asseguraram de que estavam bem. Depois, Kyle visitou Gazos, que havia se recuperado e preparado o presente de despedida. Ele apresentou bainhas de espada personalizadas, feitas de mitril raro, perfeitamente projetadas para proteger suas armas sagradas. Kael ficou profundamente impressionado. Enquanto isso, Cole pediu a Syl para ficar com ele permanentemente, esperando se aproximar dela. Syl entendeu mal suas intenções e simplesmente explicou que devia permanecer com Kyle. Isso deixou Cole de coração partido, sem saber que Syl era, na verdade, um espírito de espada ligado pelo destino. Kyle depois encontrou Miranda e soube que o governador Bax havia morrido após confessar ter organizado os sequestros. A crise interna da cidade foi finalmente resolvida, mas Miranda se preocupava com as consequências políticas do massacre na embaixada de Gargan. Gargan provavelmente acusaria Zergos, especialmente porque a rainha Melena também estava cancelando seu noivado. Ainda assim, Miranda acreditava que a paz poderia ser preservada porque Gazus havia concordado em se tornar o novo governador. Kyle então confrontou Miranda sobre os problemas de dívida de Cole. Ele deduziu corretamente que ela secretamente arranjou os empréstimos para colocar Cole em perigo, permitindo que ela o resgatasse e recuperasse a confiança de Gazus. Embora chocada, Miranda admitiu a verdade. Kyle prometeu não expô-la, mas pediu que ela mantivesse o projeto de restauração do Golem de Cole em segredo até que fosse bem sucedido. Ela concordou, embora incerta se Cole realmente conseguiria. Kyle expressou forte confiança no talento de Cole e pediu sigilo até que um protótipo fosse concluído em 3 anos. No dia seguinte, Kyle e seus amigos partiram. Theron ficou desapontado por ainda não ter testado completamente sua espada. Kyle assegurou de que futuras batalhas dariam muitas chances. Lys e Erza se preocupavam com o crescente perigo político, mas Kyle acreditava que os demônios eram a maior ameaça, manipulando nações para o conflito, para que pudessem atacar quando os humanos estivessem divididos. Logo, a notícia do assassinato na embaixada chegou a Melena. Temendo a guerra, ela enviou o comandante Killan e o ministro August em uma missão diplomática de emergência. O grupo de Kel se juntou ao comboio deles. Durante a jornada, Kyle preparou sua explicação de que os demônios eram os únicos responsáveis pelo massacre. A tensão política enchia o ar enquanto August e Killan discutiam sem parar. Ao chegar à capital de Gargan, Kyle soube que os 3 príncipes já discutiam o assassinato. As opiniões deles divergiam, mas a suspeita em relação a Zergos permanecia forte. Mais tarde naquela noite, durante uma reunião formal, Kyle foi ao jardim para um breve descanso, onde uma mulher misteriosa se aproximou dele rapidamente. Antes que algo pudesse se desenvolver, o príncipe Mazer chegou e exigiu a lealdade de Kyle. Quando Kyle hesitou, Mazer ameaçou sua vida, afirmando que alguém tão poderoso quanto Kyle não poderia ter permissão para permanecer neutro. Ao mesmo tempo, bem longe, no reino dos demônios, Yuliga chegou ao palácio da Rainha Demônio e entregou seu relatório de missão. Ela admitiu o fracasso e a perda do parceiro, pronta para aceitar a punição. A Rainha Demônio Luísa ouviu em silêncio, sua expressão ilegível, escondendo planos muito mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo, e eu volto com um novo.